A palavra do Senhor Jesus Cristo, livro de Efésios, capítulo 1, versículo 5, está escrito: e nos predestinou para filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a complacência de sua vontade. A verdade é que nós fomos escolhidos, fomos chamados por Cristo para fazer parte da sua vida. Você por si só pode até procurar a presença do Senhor Jesus Cristo, a presença de Deus na sua vida, por meio de diversos mecanismos, como a religião. Todavia, se o Senhor não quiser ter para contigo um encontro, é algo impossível, improvável que você consiga caminhar juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Precisamos receber do Senhor a sua revelação, o seu chamado para nossas vidas. E muitas das vezes, este chamado do Senhor acaba se esbarrando na incredulidade que temos. Quantos de nós se diz ser cristão? Quantos de nós se diz seguidores do Senhor Jesus Cristo? Todavia, fica aprisionado na sua rotina, no seu dia a dia, na sua vidinha, no seu cotidiano. Ter o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, como Deus da sua vida, representa bem mais do que você ser membro, frequentador de uma instituição religiosa cristã. Representa a comunhão, representa a paz, representa tudo aquilo que hoje não encontremos nas igrejas, nesses tempos religiosos que vemos aí. Quantos de nós pode de fato dizer que teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo? Talvez todos digam: eu tive um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Porém, entre ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo e viver conforme o Senhor Jesus Cristo quer, conforme o Senhor Jesus Cristo determina que façamos, existe uma diferença gigantesca. Existe uma diferença que não está relacionada à nossa vida, está relacionada à nossa intimidade, porque ter uma vida com o Senhor Jesus Cristo representa, acima de todas as coisas, negar a sua própria vontade, negar as suas próprias origens,
para obedecer aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer, aquilo que o Senhor Jesus Cristo deseja para nossas vidas. Aceitar o Senhor Jesus Cristo significa se converter, mudar de direção. E nesse requisito, muitos de nós não estão preparados para mudar, não estão preparados para largar a vida que tem, para seguir fiel, obediente ao Senhor Jesus Cristo. É preciso bem mais, é preciso ir além, é preciso que entendemos a importância na qual demos as nossas próprias vidas e o que de fato possa vir representar uma decisão tão importante, se não for a mais importante das nossas vidas, que é aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. De certo, então, precisamos ter um relacionamento fidedigno com o Senhor, a fim de que a nossa vida seja perfeita diante dos olhos de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ao se converter, ao ter o seu encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele mudou. A sua vida, ele mudou a sua forma de pensar, ele mudou a sua maneira de agir. De uma pessoa religiosa, ele passou a ser uma pessoa ignorante, a ponto de viver totalmente na dependência de um único homem. Assim como a gente pegar e largar tudo que fazemos. Se hoje praticamos o roubo, não roubaremos mais. Se furtamos, não furtaremos mais. Se adulteramos, não adulteraremos mais. Se contamos mentira, não mentiremos mais. Essa é a verdadeira convenção. Porque é impossível que uma pessoa que se converte ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo e tenha o seu encontro com o Senhor Jesus Cristo, permaneça na mesma vida, permaneça na mesma ignorância ao qual ela vivia
outrora. Quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo, abandonamos toda a nossa forma de pensar, toda a nossa forma de agir, porque agora não queremos andar conforme o nosso conceito, conforme a nossa vontade, mas conforme o querer e a vontade de Cristo Jesus para nossas vidas. É impossível que uma pessoa que tenha tido um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo volte para a sua velha natureza, volte para o seu velho mundo. Antes era fica. É preciso, é necessário que entendamos que, uma vez que entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, isso representa bem mais do que pertencermos agora a uma nova religião, a religião do caminho. Significa abrir mão da sua própria vida, abrir mão do seu próprio eu, para que o Senhor Jesus Cristo possa para que de maneira alguma então é preciso entender que para convertermos ao Senhor Jesus Cristo, primeiro devemos ter sido amado e escolhido pelo Senhor Jesus Cristo antes mesmo do nosso nascimento. E nisso de sermos escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo, de sermos chamados pelo Senhor que determinou com antecedência do destino que eu sou, que eu pertenço, mas quando eu me disse que me converti ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas não há uma conversão, não há uma mudança de ato, de postura, de mentalidade. É bem verdade que continuamos da mesma forma, da mesma maneira, no mesmo lugar. É preciso, é necessário que entendemos a necessidade de entender que a nossa vida, antes mesmo de aceitarmos o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, antes mesmo de tê-lo presente nas nossas vidas, Ele fez é preciso, é necessário uma mudança de postura. Mas quem é que vai nos dizer
Qual é essa mudança que precisamos fazer? Geralmente o Espírito Santo, que agora é derramado sobre as nossas vidas, é que é preciso, é necessário é necessário que antes tenhamos Não se pode dizer que se converteu ao Evangelho de Cristo Jesus e continuar na mesma vida. Não se pode dizer que é preciso, é necessário que tenhamos, agora que estamos em Cristo, agora que fomos chamados por Cristo, é preciso, é necessário que a nossa vida ela se molde com o caráter, com a personalidade de Cristo. Porque somente com o caráter, com a personalidade de Cristo, é necessário, é preciso. Entendemos? É necessário que, agora estando nós em Cristo, a nossa vida ela venha a ser mudada, a nossa vida ela venha a ser transformada. Se não houver essa transformação, se não houver essa mudança, e não mais conforme outrora eu vivia, é necessário que agora que eu estou em Cristo, haja mudança significativa e porque não mais vivemos nós.
Que o Senhor possa. É necessário que a vida em Cristo é preciso, é necessário uma vida consagrada, certa, se bem que eu, né? É necessário que, uma vez estando nós em Cristo, a nossa vida seja mudada, ela seja transformada. E se não houver essa mudança, se não houver essa transformação, e quando isso não ocorre, quando isso não acontece, então, uma pessoa que profissionalmente vive e depende é preciso, é necessário é preciso que as nossas vidas, nossa forma de pensar, nossa maneira de agir, ela vai ser mais baseado na vida do próprio Senhor Jesus Cristo, a fim de que assim o Senhor pode receber a bênção. O Senhor pode viver conforme aquilo que é, aquilo que
somos, aquilo que vivemos. Converter-se ao Evangelho de Cristo Jesus significa negar todos os dias a sua vida, a sua natureza, o seu caráter, a sua personalidade, para que, através do seu esvaziamento, o Senhor Jesus Cristo ele possa morar, ele possa habitar nas nossas vidas. É mais do que querer. Não tem como você entender a grandeza que é o amor de Cristo e o quanto Ele nos amou bem antes da fundação. Porque uma pessoa que a sua vida continua da mesma forma e ela se diz ser cristã, de fato ela ainda não teve um encontro com o Senhor. Ela pode até desejar, ela pode até querer, mas ela ainda não teve o encontro com o Senhor Jesus Cristo. E esse encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele vai além do nosso próprio querer, ele vai além das próprias vontades. Porque o Senhor nos adota para sermos seus filhos de amor, para sermos os seus representantes legais neste mundo e, por consequência, vim a habitar consigo em um tempo vindouro, em uma época um futuro próximo. Talvez você tenha um dia aceitado o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas a sua vida não mudou, o seu caráter não mudou, a sua personalidade ela não mudou. Isso significa que você ainda não encontrou o Senhor Jesus Cristo. Significa que você ainda não teve esse encontro tão sonhado, tão desejado com o Senhor Jesus Cristo. A fim de que, assim, podemos as nossas vidas, elas têm que passar por uma transformação. Ela tem que passar por uma etapa na qual muitas das vezes um Zé dolorido que muitas das vezes ela vai nos ferir, porque esse encontro com o Senhor Jesus Cristo, esse encontro na qual o Senhor tem para conosco, nos coloca à disposição habitual para corresponder aos desejos ou ao gosto exclusivo do Senhor Jesus Cristo.
a fim de que sejamos nós para Ele agradável no seu querer, no seu desejo, na sua vontade. O encontro com o Senhor Jesus Cristo é uma ação inspirada na disposição, na gentileza, na delicadeza, na qual propomos de espontaneidade em seguir, em obedecer, em andar conforme os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. É sermos agora submisso, condenável, sendo condescendentes à ação inspiradora de Cristo Jesus nas nossas vidas. Agora, recebemos de Cristo a sua beneficência, ou seja, fomos ajudados, fomos amparados, auxiliados pelo Senhor Jesus Cristo, a fim de vivermos com Ele por toda a nossa eternidade, bem fazendo o seu querer, a sua vontade, o seu desejo, sendo nós beneficiente da sua bondade, da sua clemência, da sua compaixão. Esse encontro com o Senhor Jesus Cristo demonstra nas nossas vidas o equilíbrio, a calma, a satisfação, o regozijo, a alegria, o agrado, o prazer, pela indulgência na qual acabamos de receber após ter um encontro satisfatório com o Senhor Jesus Cristo, na qual nos deixa na condição de sossegado, de serenos, de tranquilidade, nos fazendo agora mansos, tendo gozo da vida eterna. Então, o encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele vai além, bem além do que simplesmente ser religioso, ser alguém que vive uma vida dedicada a uma instituição religiosa. Quando de fato nos convertemos ao Evangelho de Cristo Jesus, aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, o Deus absoluto,
temos a felicidade, temos a alegria. Somos pessoas humanitárias. Agimos com piedade. Mas muitos de nós que se diz ter o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ainda estão presos às coisas materiais, ainda estão presos às coisas vazias e tristes deste mundo. Ainda estão prisioneiros das coisas passageiras. Porque a verdade é que, uma vez que estamos em Cristo, não sofremos nenhum tipo de abalo, não temos problema com a adversidade, com a aflição, com a agrura, com o amargor, com a angústia, com a tribulação, com o choque, com a contrariedade, com o contratempo, com o desagrado, com o desconsolo, com o dissabor, com o golpe, com a insatisfação, com a mágoa, com o mal-estar. Porque todas essas coisas são coisas marcadas, destinadas às pessoas que ainda vivem neste mundo, que agem ferozmente, que agem na cólera, no enfurecimento, na tristeza, na força, no furor, no ódio, na raiva, no rancor, a fim de fazer e colocar a sua vontade sobre a vontade do próprio Senhor Jesus Cristo. Uma prova disso é quando o proprietário da Igreja Universal, Edir Macedo, num vídeo que circula na internet, diz que se revoltou contra Deus. Ora, quem somos nós para se revoltar contra o Criador do universo? Quem somos nós para agir veemente como ele faz nesse vídeo com relação ao Senhor Jesus Cristo? Seria porventura a raiva a responsável por as bênçãos que recebemos? Seria a ira, a irritação, a violência, a truculência, a hostilidade,
sinal nítido de uma fé capaz de mover a montanha? Claro que não. Mas quando ouvimos pessoas agirem desta maneira, estamos também vendo o quanto o desejo humano ainda acaba sendo maior, acaba sobressaindo nas nossas vidas. Uma pessoa que se diz cristã, mas age com desumanidade, não pode pertencer, não pode ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. Ela não passa de discípulo de Satanás, assim como Judas Iscariotes, porque uma vez que as nossas vidas pertencem ao Senhor Jesus Cristo, não tem porquê, não existe porquê, não há de quê de agirmos de forma tão fria com relação aos nossos irmãos, ao nosso próximo. Precisamos rever os nossos conceitos, precisamos mudar a nossa atitude, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. E voltar para o Senhor Jesus Cristo, entendendo que as nossas vidas agora, ela não mais pertence a nós, ela pertence àquele que nos adotou através do seu sangue, através da morte eterna, para que assim pudéssemos ter a vida eterna. Que possamos nós não agir como tempestades, mas que possamos agir na direção do Espírito Santo, para que assim possamos alcançar o querer, a vontade do Senhor para nossas vidas. Que possamos agir não conforme um louco desvairado, mas que possamos ser calmos e serenos, pacífico e benigno, com o nosso Senhor Jesus Cristo, nos demonstrou com a sua vida. Fomos feitos
através da sua morte, a sua vida, para que assim não vivemos mais na carne, mas que agora passamos a viver no Espírito, na paz, na tranquilidade. O Senhor seja conosco. O Senhor tenha de nós misericórdia. E que possamos desejar mais do que a vida, ter um encontro com Cristo. Porque se não tivermos esse encontro com Cristo, se não formos adotados pelo Senhor Jesus Cristo, se não recebermos do Senhor Jesus Cristo a contemplação do seu querer, da sua vontade, da sua complacência, da sua vontade, haveremos de padecer, de perecer dentro de uma religião que se diz representante do Senhor, mas que de fato não é e jamais será a representante do Senhor, pois parte dela é a própria Babilônia, na qual o apóstolo Pedro já nos alertava. Que a nossa oração hoje, que o nosso clamor hoje, seja para que possamos encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Possa ser que, para que possamos ter um encontro real e verdadeiro, único com o Senhor Jesus Cristo. Para que as nossas vidas sejam transformadas mediante o seu sangue, mediante o seu caráter, a sua personalidade. Para que assim possamos nós viver não conforme o mundo, mas conforme aquilo que o Senhor quer, conforme o Senhor deseja. Que vivemos, que façamos. Que hoje seja o dia da nossa mudança. Que deixaremos de ser Jacó para sermos Isaac, para sermos Israel. Que hoje o Senhor possa mudar, possa transformar as nossas vidas, de maneira com que o que antes fazíamos não venhamos a fazer mais, mas que agora só dedicamos a nossa vida, o nosso querer, a nossa vontade ao único Deus, Criador de todo o universo,
que se fez homem para morrer uma morte eterna em nosso lugar, a fim de que assim possamos nele alcançar a vida eterna. Glórias seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.